Shalom, irmãos. Eu sou o professor Wesley Bori. Estamos aqui falando da comunidade Mispahat Adonai, Família de Deus, em Uberlândia, Minas Gerais. Se você está acompanhando esta mensagem pelos nossos canais, nas mídias sociais, nós pedimos para você se inscrever, comentar, também deixar aí o seu like, e divulgar essa mensagem, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Meus irmãos, você já viveu um milagre? Eu tenho vivido tantos, Mas nesses dias eu tenho sido incomodado para falar sobre esse tema. Aliás, eu tenho relembrado uma das primeiras coisas que aconteceu comigo. Eu devia ter assim uns 5 para 6 anos e eu tive um sonho. Eu sonhei que meu pai estava viajando. Ele tinha uma rural. E o meu pai estava descendo um morro na fronteira entre Minas Gerais e Bahia. E esse carro se descontrolou e começou a capotar. Ele certamente morreria. Eu acordei daquele sonho e pensei assim comigo: será que isso vai ser verdade? E eu resolvi pedir conselhos a uma pessoa de muita oração na época, e eu pedi conselhos a essa pessoa, o que aquilo queria dizer, o que eu podia fazer. E ela me disse assim: você acredita em milagres? Você já orou pelo seu pai? Já clamou por ele? Naquela noite, aquela criança de mais ou menos 6 anos, que era eu fiz isso pelo meu pai. Talvez vocês não saibam, mas a minha relação com meu pai é uma coisa impressionante. Infelizmente, há 2 anos ele faleceu. Nós tínhamos uma conexão muito grande. Naquela noite, depois de chorar pelo meu pai, clamar por ele, eu dormi e sonhei o mesmo sonho. Só que dessa vez, irmãos, o sonho ia até o final. Dessa vez o meu pai começou a descer aquela montanha, bem alta. Havia chovido, estrada de terra, e ele começou a capotar. Pirueta no ar. Batia no chão. 3 vezes. O meu sonho estava de um ângulo em que eu via o meu pai lá no fim daquele morro, com um homem que vendia queijos. E aquele homem olhava, uma nuvem branca envolveu o carro do meu pai. E ele dizia: meu Deus, aquele homem vai morrer. Meus irmãos, alguns dias se passaram e eu tive o sonho de novo, o mesmo. E acordei com esse sonho. E fui para o quarto da minha mãe. Meu pai, teoricamente, estava viajando. Mas naquela madrugada, ele estava em casa. E eu disse: pai, como você está aqui? Porque eu sonhei. E toda vez que eu sonho, ele costuma acontecer. E eu sonhei assim. Meu pai ouviu. Depois ele disse para minha mãe: por que você contou para ele? Eu falei para você não contar para ninguém. Eu falei: você não contou não, estava sonhando. Sim, contou. Eu falei assim: então se ela contou e é verdade, onde está o queijo do homem? Aí ele foi até a geladeira e trouxe o queijo do homem. Você já viveu milagres nítidos assim? Você já viveu? Aliás, eu gostaria de perguntar uma coisa diferente para você. Quando você chegou aqui, você chegou com um pesar, como que dizendo para Deus: não tem mais jeito, Senhor, eu preciso de um milagre. Durante toda a minha vida eu vi tantos milagres, que eu busquei algumas interpretações sobre o que é o milagre.
Milagre, meus irmãos, é quando você, em palavras simples, está sonhando com uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que só Deus pode fazer, mas que você não acredita ser possível se realizar. E no dia que acontece, você diz: olha aí, o impossível aconteceu, milagre. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Seja lá o que você estiver passando, seja lá o que você estiver vivendo, seja lá o desafio que for, tudo é possível ao que crê. O milagre é possível ao que crer. Esta pergunta é a pergunta daquela criança de 6 anos, orando. Deus, se eu clamar, você faz um milagre para mim? Uma criança inocente, pensando nisso, e talvez você, já adulto, gostaria de fazer essa pergunta para Deus hoje. Talvez não aqui, talvez quando você sair daqui, quando você estiver lá na sua madrugada com você e só você e Deus, talvez você pergunte isso: Deus, se eu clamar, o Senhor faz um milagre para mim? Os milagres, além de serem coisas maravilhosas, e que muitas vezes nós julgamos impossível, eles têm algumas características muito interessantes. E todas as vezes que eu presenciei ou vivenciei o milagre, pelo menos uma dessas características estavam presentes. A primeira coisa que acontece é que um milagre, ele aparentemente viola todas as leis naturais. Aparentemente é impossível o milagre acontecer. De maneira que você olha e diz assim: Senhor, o mar vermelho não vai se abrir. Esse exército que me persegue vai nos matar. Não é possível. Mas Deus abre o mar vermelho. É antinatural aparentemente, né? A segunda coisa que acontece é que, além de ser antinatural, ele demonstra claramente a presença de Deus. Quando você está vivenciando o milagre, é porque Deus, de alguma forma, quer mostrar o seu poder e a sua presença através da sua vida, ou da sua experiência, ou da experiência de outras pessoas por meio de você. Por exemplo, quando nós tivemos aqui a cura de Naamã, inclusive já falamos aqui sobre isso, que era uma pessoa que não era da fé, que teve que atravessar o reino e se banhar no Rio Jordão. Ali estava sendo mostrado que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava presente, fazendo. O terceiro propósito de um milagre é que Deus faz os milagres de maneiras intencionais. Ele faz milagres de maneiras intencionais. Muitas vezes não é nem por nós. Ele faz milagre de uma maneira intencional, muitas vezes porque tem alguém perto de você precisando fortalecer a fé. E vai ver em você isso acontecer.
Como, por exemplo, como aconteceu com os pães e peixes que foram multiplicados e milhares de pessoas viram. Na semana que se passou, um amigo nosso perdeu um pai, né? E eu chamei o pastor Ronaldo, nós fomos lá para dar um abraço, que é um amigo comum. E chegando lá, esse amigo nos abraçou, o filho também nos abraçou e inclusive falou assim, foi você que me vendeu o carro, que eu vendi um carro para ele, né? Foi. Rapaz, você deixou lá um CD, né? E eu já procurei esse CD. Deixou lá, olha, eu já andei para cima e para baixo, esse CD acho que vai furar, de tanto ouvir. Eu ouvi Deus por meio desse CD. Falei assim, puxa vida, milagre por meio de um esquecimento. Deus faz coisas impressionantes por meio dos milagres, mas para mostrar e fortalecer a fé das pessoas. E por fim, há uma quarta característica. A característica de nós, por meio da fé de pessoas que vão vivenciando milagres, vamos esquentando a nossa própria fé, e nós vamos desenvolvendo e inspirando. E há diversos eventos que mostram isso, como, por exemplo, as várias pragas que foram colocadas no Egito, e as pessoas foram vendo o poder de Deus, testemunhando o poder de Deus, e você vai testemunhando o poder de Deus na vida das outras pessoas também, e também na sua, que vai testemunhando por outras pessoas. Bem, é para isso que servem os milagres. Deus usa esses milagres, portanto, e nós somos levados a crer que milagres são coisas grandes. Então eu pergunto para você, qual é o tamanho do milagre para você? Será que milagre é só coisa grande? Será que milagre realmente precisa ser abrir o mar vermelho? Qual é o tamanho do milagre que você está precisando? Porque o Senhor, muitas vezes, está fazendo milagres inacreditavelmente pequenos na sua vida, dando total sentido na sua existência. Eu gostaria, portanto, de dizer para você que a maioria dos milagres são realmente muito pequenos e somam-se a vários outros. É o que tem acontecido, por exemplo, comigo. Às vezes eu fico aqui vendo o pastor falando, vem aqui dar um testemunho, eu assim, mas é tão pequenininho o milagre, né? O problema é que são tantos, né? Tantos milagres. Milagres pequenininhos que nos fazem uma reflexão. A reflexão dos 4 milagres da grande árvore. Milagres lindos. Eu gostaria que você desse uma olhada na Bíblia, em Marcos 4. Nós vamos fazer, portanto, uma pequena reflexão a partir do verso 26, quando ali começamos a ver uma descrição de uma parábola, já muito recitada, mas que de certa forma faz referência a um milagre. O texto diz assim, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. O milagre acontece quando você também lança a semente do milagre, às vezes pequenininha. O reino de Deus, portanto, ele só existe quando a Torá do Senhor está no seu coração. Quando você está no reino, você está obedecendo às leis do reino. E veja, quando você está obedecendo às leis do reino de Deus, então é lançada a semente na terra. Ou seja, quando você está obedecendo às leis de Deus, você clama, às vezes um clamor lá na escuridão, da solidão do seu quarto, e esse clamor começa a subir aos céus. Portanto, meus irmãos,
Não há milagre direto para você se você não é do reino. Milagres indiretos podem ocorrer, porque muitas vezes o milagre que alcançou um povo, por conseguinte, alcança você ou outras pessoas que não são do reino. Quando a semente é lançada à terra, por meio do teu clamor, então você começa a mostrar por meio da sua vida e por meio das coisas que acontecem na sua vida, uma semente que vai sendo plantada, uma semente que vai sendo pregada. E o texto continua, verso 27, na sua reflexão. E dormisse, e se levantasse de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como isso aconteceu. É assim que acontecem os milagres de Deus. Você planta por meio do seu clamor, e Deus vai fazendo aquilo crescer, porque Deus cuida da sua obra para que um milagre aconteça, seja ele qual for. A semente vai crescendo, vai brotando, vai crescendo, e então o texto conclui. A que assemelhamos, pois, o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce. Ou seja, quando você clama pelo milagre, você está semeando. E quando você semeia, cresce no mundo espiritual. E faça então a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Milagres precisam de oração e de clamor. Milagres precisam de pessoas que se ajoelham. Milagres precisam de pessoas que efetivamente dizem: Pai, se eu te pedir um milagre, você me ouve? Crendo que o Senhor pode fazer. Milagres precisam de pessoas quebrantadas, esperançadas, sofridas muitas vezes, mas não desistentes. Milagres precisam de pessoas que reservam um quarto de guerra na sua casa, ou no seu trabalho, ou na rua, por onde for, pelo caminho que estiver indo. Pessoas que plantam a semente, mesmo diante da maior adversidade, crendo que o Senhor fará crescer essa semente. Milagres precisam de pessoas que vivam aquilo que pregam, que vivem de fato aquilo que dizem crer, para que de fato um coração quebrantado, clamando para o Senhor, faça com que os ouvidos do Senhor ouçam. Milagres é basicamente um clamor evoluindo em direção a Deus. Milagres ocorrem quando você vive uma promessa do Senhor que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e farei um milagre na sua terra. Eu vou curar a sua terra. Milagre acontece quando você clama ao Senhor, se humilhando e orando.
Sabe, meus irmãos, a maior parte dos milagres de Deus nascem com coisas pequeninas, como o milagre dessa árvore, dessa parábola. Uma semente desse tamanhozinho que cai à terra. Eu, quando criança, ficava me perguntando como pode, né? Uma semente que nasce uma árvore e vai crescendo. Como Deus pode fazer um negócio desse? Da mesma forma que o Senhor faz milagres inimagináveis na sua vida, fazendo você encontrar o amor da sua vida que você talvez jamais esperasse encontrar naquele lugar. Ou fazendo você encontrar uma solução que talvez é uma solução de saúde que você jamais esperava que seria daquela forma. Ou às vezes fazendo você passar por uma situação inimaginável, mas que vai resolver pendências do passado que você jamais imaginava. Na árvore, existem milagres que acontecem dentro de você quando Deus faz milagres externamente a você. Quando o Senhor faz milagres com você, ocorre um crescimento espiritual em você, por meio da contemplação do milagre. Quando você vê a glória de Deus sendo projetada por meio daquilo que parecia a você impossível, parece que há uma alegria que sobe, que transborda, de uma maneira que você diz assim: estou contemplando um pedacinho da face do Senhor. Preciso buscar mais o Senhor. A mão de Deus acontece. E você começa a ter sede de Deus, porque agora os teus olhos começam a contemplar. O milagre da árvore também mostra que a semente importa. Que milagres você está plantando? Que palavras você tem dito? Que clamores você tem elevado? Porque o teu clamor deveria ser, de alguma forma, em nome daquilo que te aproxima de Deus. Porque seja lá como for, Deus está ouvindo o que você está falando. E o que você está falando é uma semente. Portanto, milagres, essas coisas incrivelmente boas e que muitas vezes achamos impossíveis, nascem do nosso clamor bondoso. Há um terceiro milagre. O cuidado que nós espalhamos a nossa palavra. O zelo com que espalhamos a palavra por meio da nossa vida e do nosso clamor. A Bíblia fala que nós precisamos falar da palavra do Senhor, caminhando, almoçando, deitando, em todos os instantes. Talvez a coisa mais gostosa sobre isso é falar da palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Nós ouvimos relatos assim, momentos em que você está fazendo ali um clamor em meio de lugares que você não devia fazer isso. A tempo e fora de tempo. Você também é uma espécie de agricultor. Aquele que está plantando a semente. Aquele que está zelando, regando, cuidando, colocando no solo certo. E você vai colocar isso no lugar certo, que é junto ao Senhor. É para Ele que você deve falar. É para Ele que você deve clamar. Você, portanto, precisa ser essa pessoa e aprender a colher o quarto milagre da árvore. Paciência. Muitas vezes o pedido que você está fazendo vai demorar. Muitas vezes o que você quer é imediato, mas não vai acontecer de imediato. Mas você não pode desistir. Eu clamei hoje e vou clamar amanhã. Na tradição oral tem uma coisa interessante sobre isso, fala de um rabino, e todas as noites ele
se ajoelhava junto aos amigos e orava ao Senhor para ser rico. Orava, 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 orava. E um belo dia, os amigos perceberam que ele já não mais orava pedindo a Deus para ser rico. Falaram assim, mas por que você parou de orar? Percebemos isso. Eu falei assim, é porque Deus já me respondeu. Eu disse não. Mas enquanto ele não me dissesse não, ele iria continuar orando por aquilo. Nós precisamos ter paciência muitas vezes para orar pelos nossos filhos. Porque oramos hoje, mas hoje Deus não fez o milagre. Nós muitas vezes precisamos ter paciência de orar por aqueles que estão com uma doença, muitas vezes incurável, mas que Deus não fez o milagre hoje, talvez vai fazer daqui 20 anos. Paciência, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus te ouve. E nós precisamos confiar no processo. Então, falando sobre os milagres, no carro do meu pai, haviam 3 pessoas. No carro dele, essas 3 pessoas que sofreram 3 cambalhotas a mais de 100 km por hora, descendo uma montanha, ninguém quebrou nada. Apenas o meu pai teve um pequeno corte nessa região em cima do lábio, mas o carro ficou irrecuperável. Um milagre. E que lições eu posso tirar desses milagres? Ou do meu milagre? Meus irmãos, você não vai ter ideia de falar com Deus se você não cultiva tempo de ouvir ou ler a palavra de Deus. A sua mente, que é usada para se conectar com o Senhor, ela só é conectável se você, de fato, investir tempo e recurso para ouvir Deus. E cada vez mais eu me descubro nessa circunstância. Então eu te dou um conselho. Leia a palavra de Deus. Vou te dar mais 4 conselhos. Ore. Precisamos orar mais. E ore com fé. Ore crendo. Ore se esparramando aos pés do Senhor. Ore por tudo. Mas principalmente na sua oração, se houver a necessidade de um milagre, ore clamando. Milagres nascem de constantes pedidos. Milagres nascem quando você também está compartilhando por meio da sua vida o Evangelho do Senhor. Porque quando você está compartilhando o Evangelho do Senhor, você está falando de coisas que você precisa provar que você vive. Inclusive, você precisa provar os milagres que você está pedindo. Em penúltimo lugar, se você pedir um milagre, tenha paciência. Não desanime. A paciência faz parte do milagre, mas principalmente, confie em Deus. Na entrada da nossa casa, nós ganhamos há um tempo atrás, alguns anos, um quadrinho, e todo dia eu passo e dou uma olhadinha para ele. Ele diz assim: fé é colocar o pé e acreditar que Deus em seguida vai colocar o chão. Milagre é você clamar com toda a fé e acreditar que Deus vai fazer a obra.
Esse Deus que vai fazer a obra é aquele que diz que na sua casa o coxo anda, na sua casa o morto se levanta, na sua casa o cego enxerga, na sua casa até mesmo aquele que se sente perdido encontra o seu lugar. Senhor Deus, Pai de amor, eu não sei quem é que precisa de milagres, mas eu sei que Tu podes fazer. Senhor Deus, Pai de amor, eu não sei quem é que está precisando de clamar, mas se você precisa, clame, porque o Senhor ouve, lá dos altos céus. Ele ouvirá o seu clamor. Eu não sei qual é o tamanho do seu milagre. Eu não sei qual é a pressa do seu milagre. Mas Deus sabe. E Deus é o Senhor da história. Ele cuidará de ti. E se você estiver com a sua Torá no seu coração, crendo, o Senhor diz que te ouvirá. O milagre se realizará na sua vida. Aquela coisa maravilhosa que só Deus pode fazer, que muitas vezes nós nem acreditamos ser possível, mas o Senhor faz para nós. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.